feliz ano novo, tudo bem com você? Espero que você tenha passado bem esse ano, essa virada de ano, que teu ano possa ser um ano feliz, né? Cheio das bênçãos de Deus. E explicar primeiro o que vai acontecer aqui, para você que está me assistindo pela primeira vez, você que entrou agora, talvez já não seja no começo do ano, pode ser no meio, no final, né? Mas você que vai começar a me seguir e embarcar comigo nessa viagem, nessa aventura. Deus colocou no meu coração esse projeto de gravar uma série de vídeos. Eu digo séries de vídeos porque serão vários vídeos, não sei quantos vídeos serão, não sei qual será a constância da qual eu vou postar aqui, porque eu vou postando conforme eu vou tendo tempo de gravar, ok? Não prometo que vai ser diário nem semanal, vai ser quando der, né? Mas eu espero que durante esse ano a gente possa, o mais rápido possível, terminar essa série de vídeos. Eu digo série por quê? Porque a minha proposta aqui não é estudar doutrinas bíblicas ou doutrinas religiosas, né? Por exemplo, cada religião tem um corpo de doutrinas, um corpo de crenças, por dizer assim. E então quando nós vamos fazer um estudo bíblico de religião X, nós vamos estudar as doutrinas dessa religião. E quando vamos estudar da religião Y, a gente estuda o corpo de doutrinas daquela religião. Não, nossa ideia aqui, desculpe, é fazer um estudo de livros da Bíblia. Nesse caso, nesse projeto seria o estudo do livro de Romanos. E por que eu decidi começar com esse livro? Porque esse livro, segundo o meu ponto de vista, é o melhor livro para responder uma questão que, pelo contexto em que nós vivemos, onde tantas igrejas existem, tantas pessoas dizem que eu tenho a verdade é isso, a verdade é aquilo, o evangelho é isso, é aquilo. Então eu comecei a fazer uma pergunta: o que realmente é o evangelho? Né? Então eu vou tentar responder essa pergunta: o que é o evangelho? O que é o evangelho que Jesus Cristo veio anunciar? O que é o evangelho, que são as boas novas, né, de Deus? E vamos tentar fazer a difícil tarefa de não estar influenciado por nenhuma corrente religiosa ou nenhuma doutrina religiosa, senão simplesmente a palavra de Deus. E se o que nós estudarmos coincide com alguma doutrina religiosa ou da sua religião, muito bem, Deus seja louvado por isso, ok? Então eu vou começar pelo capítulo 1 hoje. Nós vamos avançar poucos versículos, eu não quero fazer muito extensos vídeos, mas nós vamos fazer bastantes vídeos até chegar ao final de Romanos. Mas eu espero que isso possa contribuir para o teu crescimento espiritual, para a tua relação com Deus, ok? E simplesmente dizer mais uma coisa, dizer que a minha ideia aqui não é buscar nenhum debate religioso ou teológico, mas é compartilhar a maneira como eu estudo a Bíblia e, quem sabe, te oferecer algo ou te acrescentar algo que talvez você não sabia. Como eu falei, eu vou tentar usar ao máximo a Bíblia para a gente responder a própria Bíblia, ok? Em alguma ocasião a gente vai buscar algum dado histórico, de contexto, para a gente entender melhor a situação e nos situarmos melhor no tempo também de que foi escrito, ok? Então vamos começar pelo livro de Romanos, capítulo 1. E diz assim, vamos ler o capítulo 1, versículo 1, Romanos 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então a gente para aqui de um momento, vamos falar sobre isso aqui, ok? Bom, primeiro a gente tem várias informações. A primeira delas é que foi escrito por Paulo. Nós vamos falar sobre Paulo, quem era Paulo, ok? Mas simplesmente falar que Paulo ele escreveu esse livro com um objetivo e em um contexto específico.
Por que Paulo escreveu esse livro aos Romanos? Bom, já vamos responder isso. Vamos primeiro responder quem que era Paulo. Okay? É uma pergunta bastante importante. Talvez você seja cristão e conhece bastante da Bíblia e fala, já conheço quem é Paulo, mas talvez você não seja cristão, ou você é cristão, mas não tem muito conhecimento da palavra, então você gostaria de saber quem é esse Paulo. Né? Então vamos lá. A primeira palavra que ele usa é Paulo. Paulo. Quem é esse Paulo? Da onde surgiu esse Paulo? Qual a importância desse Paulo para a igreja cristã? Qual a importância do Paulo para mim? E quão relevante é o que Paulo escreveu para mim? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver quem é Paulo e vamos ver com a própria Bíblia. Nós vamos lá no livro de Atos, que é o livro anterior ao livro de Romanos, e vamos ver qual é a primeira vez ou qual é a primeira situação em que Paulo aparece, ok? E daí nós vamos começar a discorrer sobre quem é esse Paulo e qual a importância e qual o papel dele aqui na Bíblia e qual a relevância dele para nós, ok? Olha só. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Os últimos dois versículos diz assim: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, ou seja, morreu. E olha só o que diz: E Saulo consentia na sua morte. Mas não é Paulo? O que tem a ver Saulo? Já vamos lá, porque esse Saulo aqui é o nosso Paulo que escreveu o livro, depois vai ser chamado de Paulo. Isso é algo constante, algo corriqueiro na Bíblia, que as pessoas, elas têm um nome, mas depois que elas têm um encontro ou um chamado de Deus para uma missão específica, então elas têm uma mudança de nome, né? Assim como uma mudança de vida também. Mas diz assim que esse Saulo consentia na sua morte. E continuando o capítulo 8, que são os versículos que vêm a seguir, diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, a primeira coisa, a gente começou a ler aqui em Atos sobre Estevão. Estevão foi alguém que era um seguidor de Jesus, ou então seguidor do caminho, como eles chamavam, né? E Estevão foi condenado à morte e foi apedrejado em público, porque ele era um seguidor de Jesus e defendia de que as pessoas não eram salvas por cumprir a lei de Moisés, mas eram salvas pela fé em Cristo Jesus. E nós vamos entender mais para frente também o que quer dizer isso, ok? E diz que Saulo estava ali presente quando Estevão foi apedrejado e morto, e Saulo consentia na sua morte. Mas também diz aqui que naquele momento, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja, ou seja, contra os cristãos em Jerusalém, se levantou, começou. E todos, exceto os apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e Samaria. E diz assim que Saulo assolava a igreja, ou seja, Saulo perseguia os cristãos, Saulo perseguia as pessoas que pertenciam à primeira igreja, a igreja cristã. Saulo perseguia e assolava aqueles que eram seguidores do caminho. E olha só o que diz: entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, ou seja, não poupava ninguém, encerrava-os no cárcere. Então, Saulo, antes de ser Paulo, fazia isso. E olha só, vamos pular para o capítulo 9 de Atos também, e aqui começa a falar sobre a conversão de Saulo. Então primeiro só introduz Saulo na história, dizendo que Saulo consentiu com a morte de Estevão, né, que foi apedrejado por seguir a Jesus, e logo que Saulo, ele assolava, ele perseguia e enviava a cárcere tanto homens e mulheres que eram cristãos, ou seja, que eram seguidores do caminho. E olha só, Atos capítulo 9 diz o seguinte, explicando a conversão de Saulo. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra
os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ou seja, ele não poupava ninguém, ele estava ali achando que fazendo aquilo ele estava cumprindo a vontade de Deus, porque aquelas pessoas estavam blasfemando ou estavam dizendo coisas que iam contra Deus ou contra o poder e a natureza de Deus. Então ele foi até a sinagoga, ao sumo sacerdote, que no caso seria o principal líder religioso, e pediu cartas, né, para as sinagogas de Damasco. Ou seja, ele saiu de Jerusalém e se dirigia a Damasco para ver se achava os seguidores do caminho, esses cristãos, para levarem presos até Jerusalém. E olha só, o versículo 3 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja só a história. Ele está indo de Jerusalém para Damasco para dar caça, para capturar mulheres e homens que eram seguidores do caminho. E de repente, quando ele estava se aproximando de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu por terra. Ele estava a cavalo, caiu por terra, e uma voz lhe dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele pergunta, versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Ou seja, eles não viram, eles apenas escutaram. Viram aquela luz, ficaram meio que cegados com aquela luz, porque era uma luz muito forte, né? Mas eles também ouviram. E olha só, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Mas seguindo diz assim: ora, havia em Damasco, já misturei com discípulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam teu nome. Então é o seguinte, o Saulo, ele ficou ali 3 dias sem ver, ele não comeu nem bebeu, né? Mas ele estava orando, e então de repente Jesus aparece a Ananias, que era um discípulo que estava em Damasco, que vivia em Damasco, e diz: olha só, Ananias, eu quero que você vá até a rua direita, na casa de Judas, e procure por Saulo de Tarso. E ele está orando, e ele viu entrar um homem chamado Ananias, que lhe impôs as mãos, né? E Ananias falou assim: ô Senhor, peraí, vamos deixar as coisas claras aqui. Como assim? O Senhor quer que eu vá lá nessa casa de Judas, onde está esse tal de Saulo de Tarso? O Senhor não ouviu falar, não, que ele persegue os cristãos? Que ele veio aqui com carta do sumo sacerdote, das autoridades religiosas. Ele vem aqui procurar cristãos, homens e mulheres, para levar preso a Jerusalém, porque seguem a ti. E o Senhor quer que eu vá lá, me colocar na frente desse homem, me colocar nas mãos desse homem? Versículo 13. Mas o Senhor, ou seja, mais Jesus, lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, assim, Ananias falou que: Senhor, tem certeza, né? Porque ele veio aqui para capturar os cristãos. Jesus disse assim: vai, Ananias. Sabe por quê? Porque ele é para mim um instrumento escolhido, ou seja, eu escolhi ele para algo especial, que é levar o meu nome aos gentios e aos reis, e também para os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e quando Ananias foi lá, olha só, imagina a situação, né? Ananias chega lá, morrendo de medo, para não falar outra palavra, outra expressão, e de repente chega lá ele sabendo que Saulo era um perseguidor de cristãos, né, que tinha ido para lá com esse motivo. Fazia 3 dias que Jesus tinha aparecido para ele, então até 3 dias atrás ele tinha ido lá para capturar os seguidores do caminho, os cristãos, e de repente chega lá Ananias. Até parece meio um pouco brincadeira, né? Olá, Saulo, irmão, querido irmão, né? O Senhor me enviou, é o mesmo que apareceu para você faz 3 dias atrás, lá ele me enviou para impor as mãos sobre você, para que você volte a ver e para que você fique cheio do Espírito Santo. Mas não, realmente Ananias foi lá. Olha só, verso 18. Imediatamente, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, né, diz assim: imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado em nome de Jesus. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E olha só o que diz o versículo 20, 21 e 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, dizendo: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O Cristo é o nome grego para Messias, que significa ungido, ou seja, que Jesus é ungido de Deus. Então, esse é o Paulo que antes era perseguidor de cristãos, de seguidores do caminho, que tinha ido lá para Damasco para perseguir e dar caça àqueles cristãos, homens e mulheres, levar presos para Jerusalém para serem julgados e talvez mortos. Então esse era o Saulo que estava agora escrevendo um livro para a igreja de Roma. E esse Saulo agora era Paulo. E olha só, o curioso é que Paulo, ele escreveu essa carta aos Romanos já fazia uns 25 anos mais ou menos que havia passado isso, que ele havia começado a pregar sobre o Evangelho. O Evangelho que nós vamos ver que ele vai falar mais adiante. Ele já tinha feito todas as viagens missionárias dele, que ele fez 3 viagens missionárias, conseguiu, através do poder de Deus, que muitas pessoas se convertessem àquele Evangelho, se tornassem cristãos, seguidores do caminho também. E agora ele estava terminando essa última viagem, ele ia passar em Jerusalém, mas ele tinha planos de se dirigir à Espanha para pregar o Evangelho lá. Mas para ir à Espanha ele necessitava do apoio, tanto logístico, mas como fosse também montar uma base, né, um quartel-general, uma base, por dizer assim, com os irmãos de Roma, para ele poder chegar até a Espanha, que era o objetivo dele. Só que o que acontece? Esses irmãos de Roma não conheciam ele. Alguns conheciam, alguns judeus ali, Priscila e Áquila conheciam ele, mas a maioria não conheciam. Então, era uma igreja composta por romanos, que eram gentios, e composta por judeus também. Antes, a maioria eram judeus,
mas houve uma dispersão, os judeus foram perseguidos, então a maioria fugiu, né? E os gentios foram os que ficaram cuidando da igreja e foram a maior parte da igreja de Roma. Então era uma igreja que tinha esses dois tipos de pessoas, gentios e judeus. Só que o que acontece? Paulo ele escreve para uma igreja que quase não conhece ele. Sim, há alguns rumores entre esses irmãos sobre Paulo. Nem todos são certos, alguns sim. Então ele escreve uma igreja que não conhece ele, uma igreja que ele necessita o apoio para poder cumprir essa missão de ir até a Espanha, mas ao mesmo tempo ele escreve essa carta também para explicar para eles, né, o que era esse evangelho no qual ele acreditava e no qual ele dedicou mais de 25 anos da sua vida em estar viajando e pregando esse evangelho em vários lugares, né, daquela região. Então ele tenta explicar esse evangelho, mas também ele tenta explicar quem é ele, né? Porque ele não é um mercenário apenas que vai ali, um mercenário que persegue os cristãos e está tentando enganar todo mundo para ir lá e prender esses cristãos. Não, ele é alguém que teve um encontro com Jesus, que teve a vida transformada por Jesus, que teve esse chamado de Jesus e agora ele precisa do apoio desses irmãos. Nós vamos mais para frente falar sobre esse final do livro de Romanos, mas eu quero ler com vocês para que vocês entendam um pouquinho. Olha só, vamos lá no livro de Romanos, capítulo 15. Vamos ler desde o versículo 20. Capítulo 15, versículo 20. Diz assim: esforçando-me deste modo, Paulo dizendo, por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Olha só o que ele diz assim. Versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, ou seja, já tinha pregado onde ele tinha que pregar tudo ali, já tinha dedicado mais de 25 anos para pregar naquelas regiões, feito 3 viagens missionárias, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, ou seja, ele precisava do apoio deles. Depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, ele está explicando, a gente vai ver, quando chegar nesse capítulo, a gente vai ver, vou estudar com profundidade tudo isso aqui. Mas aqui ele está explicando que ele tem o desejo de ir à Espanha pregar, porque ele quer ir pregar em terras onde não se ouviu falar de Cristo ainda, né? Sobre o Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo. Mas para isso ele vai passar primeiro em Roma, vai estar com os irmãos um tempo, e ele espera que para lá seja encaminhado pelos irmãos da igreja de Roma. Então, mas antes disso, ele precisa explicar para eles quem é ele e qual é esse evangelho no qual ele tanto crê e qual dedicou grande parte da sua vida em pregar. Então, voltamos lá para Romanos capítulo 1. Então, esse é o Paulo. Eu vou continuar. Vamos fazer só o versículo 1 por enquanto, ok? Então, olha só. Paulo, a gente viu quem que é esse Paulo, que era o Saulo. E ele continua dizendo assim, servo de Jesus Cristo. E é curioso porque a gente às vezes não dá muita importância para essas palavras de Paulo, servo de Jesus Cristo,
mas elas são muito importantes e têm muito significado pelo seguinte. Por quê? Porque essa palavra servo em grego é doulos, ok? E ela também pode ser traduzida como escravo. Então, quando alguém fala que é doulos, ele está dizendo que ele depende completamente da vontade de alguém, porque ele é escravo de alguém, e ele está ali para cumprir a vontade de alguém, e ele vive em razão da vontade daquela pessoa, né? Só que é o seguinte, qual que é o algo profundo que está por trás? É o seguinte, porque para quem Paulo está escrevendo? Está escrevendo para a igreja mais de Roma, são cidadãos romanos. Então, olha só, para os romanos, que naquela época era o império que dominava, né, aquela região, o mundo, então, o sistema de escravidão, ele fazia parte da sociedade, ele fazia parte da cultura, ele fazia parte da economia. Era um sistema que ele estava legalizado naquele então. O sistema de escravidão, ele mantinha sob escravidão a milhões de pessoas. Então era normal para um cidadão romano ele estar familiarizado com esse termo escravo. Mas aqui vem a questão. Um romano jamais falaria que era escravo de alguém. Por quê? Porque eles eram quem subjugavam os demais como escravos. Então um romano jamais se colocaria numa posição de escravo. Paulo era cidadão romano também, e ele diz assim, ó, eu sou escravo, né? Que é algo para um judeu isso chamaria muita atenção, porque um judeu jamais seria escravo de ninguém, ele era o senhor de alguém. Mas Paulo, ele fala, olha, eu sou escravo de alguém, ou seja, a minha vontade, a forma como eu vivo para e por cumprir a vontade do meu Senhor. E o meu Senhor é Jesus. E Jesus, olha só, Jesus era o quê? Era um judeu, né? Então, eu romano, eu sou escravo de um judeu, aquele judeu que nasceu lá em Belém, mas que morava lá na Galileia, né? Um carpinteiro. Então, eu, Paulo, cidadão romano, eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu vivo para cumprir a vontade dele. Então, aqui, essa frase, essa escravo de Jesus, isso já causaria um grande impacto para um romano quando escutasse. E olha só, chamado para ser apóstolo. Ele está dizendo assim, olha, eu fui chamado para ser apóstolo por Jesus Cristo e por Deus, nós vamos ver mais à frente. Eu não fui chamado por nenhuma autoridade humana, não fui constituído por ninguém, mas o próprio Deus me chamou para ser apóstolo. Eu fui chamado, fui comissionado pelo próprio Deus. Não depende da autoridade humana de ninguém, mas foi o próprio Deus, como nós acabamos de ler ali agora, alguns minutos atrás, em Atos, que o próprio Jesus disse, ele é instrumento de valor para mim, eu escolhi ele para levar a mensagem para os judeus, para os gentios, para reis e também para os judeus, para os filhos de Israel, como dizia ali. Chamado para ser apóstolo. Então, o termo apóstolo, a gente pensa que é um termo exclusivamente bíblico, mas não, ele já era usado alguns poucos séculos antes de ser usado aqui pelo próprio Jesus ou por Paulo. O termo apóstolo, ele, em primeiro lugar, era usado para se referir a navio. Então, o navio chamava apóstolo. Depois ele passou a ser usado para o capitão do navio. Então, o capitão do navio era chamado de apóstolo. Mas também era chamado de apóstolo um embaixador, ou seja, quem o rei enviava com um propósito, uma missão especial de ir a uma terra onde estava sendo ou havia sido dominada, né? E ali impor os costumes, a cultura, a dieta, a forma de vida, as tradições, para que quando o rei fosse lá, ele se sentisse como se ele nunca tivesse saído da casa dele, estivesse na terra dele, né? Então, assim, um apóstolo, antes era um navio, depois o capitão do navio, depois um embaixador, todos eles eram enviados com um propósito, com uma missão especial. Então, assim, Paulo diz que ele agora é enviado ou chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo, ou seja, ele é enviado com uma missão especial. E eu estou vendo aqui que a gente já deu
30 e poucos minutos do vídeo, não quero deixar o vídeo longo, então nós vamos parar por aqui, nesse vídeo de hoje. E no próximo vídeo nós vamos seguir com os demais versículos que vêm a seguir, que são bastante interessantes, mas eu quero que você fique com isso, que Saulo teve um encontro com Jesus e a partir dali a vida dele mudou. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa vida também muda. Não é necessariamente nosso nome, mas nós temos um novo nascimento e quem nós éramos antes já não seremos mais, porque agora seremos uma nova criatura em Cristo. E, sobretudo, separados para também pregar esse Evangelho de Deus, que nós vamos descobrir a partir de agora o que é esse Evangelho de Deus. Ok? Até o próximo vídeo, uma boa semana para você. Não sei quando será o próximo vídeo, mas espero que a partir de cada vídeo você possa ter um crescimento no conhecimento da palavra e isso possa te aproximar mais e mais de Cristo, ok? Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.